Diretoria do ICHR, vice-diretor também do nosso departamento, a vice-chefe do departamento, a professora Mícia também, para compor a mesa, a vice-coordenadora, a nossa co-coordenadora, a professora Paula, professora, e o coordenador da pós, o professor José Aldemir, para que possa compor a mesa juntamente com a gente. Eu queria que os professores, acho que por ordem, o professor Nelson veio começar a dar uma breve palavrinha sobre a questão e também botar um posicionamento de diretoria de CBL em relação ao evento. Obrigado. Bom dia a todos e a todas, né? É uma satisfação muito grande poder participar desse evento nosso que já é tradicional daqui do Departamento de Geografia, em conjunto, evidentemente, com a UEA e as outras instituições que oferecem curso de Geografia, né? É um momento bem interessante, onde nós podemos aprofundar uma temática que nós estudamos no decorrer do nosso curso, né? E essa temática da circulação é fundamental, né? Desde a história, desde quando o homem existe enquanto espécie humanoide, que nós nos deslocamos pelo mundo. Só lembrando as teorias de ocupação, de povoamento, né, a origem do homem na África, né, e o surgimento dos meios de transporte aí. Né, então esse deslocamento ele é constante, ele faz parte da sociedade humana. Nós acabamos de ver em um vídeo onde mostra, né, o preço, o valor das coisas, essa difícil encruzilhada que nós nos encontramos. Né. Nada é mais normal. Quem está fazendo a disciplina de Geografia do Mundo Contemporâneo está discutindo justamente isso. Né? O evento extremo, que é um conceito que é criado pelo próprio homem. Nada é mais normal. Então fazer o que para sair dessa verdadeira encruzilhada aí que nós não sabemos onde vai dar. A dificuldade é grande, que ninguém... esse vídeo aí gera uma reflexão muito interessante, mas dificilmente alguém vai abrir mão do seu conforto. Então é uma coisa para se pensar. Quem está disposto a abrir mão do carro, do ônibus, da bicicleta? Bicicleta nem se encaixa aí nessa temática aí. Não gera diretamente, mas indiretamente você tem impacto, porque tem o ferro, tem o pneu, etc. Mas enfim, é um vídeo que dá para nós refletir bastante no nosso padrão de consumo. Aí é que está o detalhe. Todo mundo critica, mas quem é que abre mão? Quem é que abre mão do seu conforto, da internet? Então é uma coisa que eu não tenho uma solução, nem uma receita. É uma questão de reflexão de cada um. Não é isso? A reflexão de cada um. Não é só nós olharmos na nossa casa. O padrão de consumo que nós desenvolvemos individualmente. Nós vamos ter noção do que esse vídeo reflete. Né? É aquela tal história de você chegar no final do ano, abrir seu guarda-roupa e ver a quantidade de roupa que você tem, que comprou, não sabe nem porquê. Roupa, sapato, etc. Você passa o ano inteiro e não usa uma daquelas suas roupas ou sapatos e não sabe por que comprou, mas enfim. É só para reforçar que é uma questão difícil, é uma questão que não tem solução a curto prazo. Tudo que se propor no meu ponto de entendimento, é muito mais uma questão de conversa, de falar bonito, de falar chique, mas que ninguém vai abrir mão desse padrão de consumo, dificilmente. Né? E esse padrão de consumo, a tendência dele é se expandir, como está entrando a Ásia, a África, a globalização pegou todo mundo. Né? São as 4 forças que movimentam a sociedade humana. É outra questão também que está se discutindo no curso de Geografia, né? Especificamente na disciplina, que é a globalização, as mudanças climáticas, os recursos naturais e a demografia. São as 4 forças que estão movimentando a sociedade humana no atual momento. Né? E a circulação é uma das principais. Nós acompanhamos aí o avanço do meio de transporte. Né? Principalmente, estava vendo que essas mercadorias, principalmente essas mercadorias que cruzam os oceanos aí, ela esteve, né, no momento da globalização inicialmente, a coisa que mais proporcionou esse deslocamento em grande quantidade foi a criação dos containers. Os containers foram fundamentais para o deslocamento das mercadorias. Sem ele era muito complicado você transportar mercadoria, mas com o surgimento dos containers, né, foi uma aceleração muito grande dos meios de transporte. Então essa temática da circulação é uma temática geográfica, é uma temática humana. Né? Eu vejo muito essa temática da circulação como uma das bases da geografia.
Questão de deslocamento, como eu havia comentado com vocês. Né? Desde quando o homem se entendeu por onde, desde quando ele saiu da África, ele continua se deslocando, circulando. É claro que o avanço do transporte do meio de comunicação, essa que é as duas principais características da globalização. É o avanço do transporte e meio de telecomunicações. Essas duas coisas que proporcionam, né, a sociedade humana chegar onde nós chegamos. Agora, se chegou para o bem ou para o mal, aí é uma discussão longa aí. Então, essa questão da circulação de pessoas, nós vamos ter aqui na nossa temáticas, né, abordada aqui no encontro, né, relações com essa circulação de pessoas que nós estamos vendo hoje na Europa, quem está acompanhando aqueles movimentos forçados de pessoas saindo da região do Oriente Médio e tentando entrar na Europa, a construção de muros para tentar barrar. Nós já temos vários exemplos de muros. Nós tivemos recentemente agora uma eleição nos Estados Unidos, que o presidente eleito, né, que já se propôs a criar um muro na região do México. Então nós estamos, né, passando por um momento de reflexão muito grande. E nós tivemos aqui recentemente no Amazonas uma leva de imigrantes que vieram do Haiti. No início nós tivemos muitos preconceitos com relação a ele, mas conseguiram se integrar. O Brasil sempre foi um país tradicionalmente, de abertura muito grande para a circulação de pessoas. Não temos muito caso com relação à circulação de pessoas no território brasileiro. E no atual momento nós também, apesar das dificuldades, conseguimos absorver bem essas populações que procuram o Brasil para se refugiar. Na realidade é uma questão de nomenclatura, se são migrantes, são refugiados, enfim, não vem ao caso. No geral, eu gostaria de, aqui para encerrar esse meu comentário aqui, dizer que em nome do Instituto de Ciências Humanas e Letras, né, eu gostaria também de dar, já aproveitando o ensejo aqui, já prefeito tanto dos professores do departamento, os colegas que estão presentes aí no auditório, os alunos, o Instituto, possivelmente a partir do próximo ano, né, vai se transformar em Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Foram criadas 3 faculdades dentro do Instituto: a Faculdade de Artes, a Faculdade de Letras, a Faculdade de Informação e Comunicação. Então ficará apenas 7 cursos no Instituto de Ciências Humanas e Ciências Sociais, Filosofia, Ciências Humanas e Sociais, a partir do próximo ano. Então acho que é um dos últimos eventos aqui organizado pelo curso, onde essa nomenclatura de Instituto de Ciências Humanas e Letras vai estar presente. A partir do próximo evento não vamos mais estar com essa nomenclatura. Mas enfim, eu gostaria de parabenizar, né, os alunos sempre, né, nós temos conseguido aí, através das direções do SEGEL, nesse ano, nos anos passados, essa parceria muito interessante dessas temáticas. Eu até fiz uma crítica na semana passada com relação aqui o logo aqui. Eu achei fantástico o logo desse evento, gostei muito, me lembrou muito do Cristal lá, mas eu disse assim, rapaz, mas faltou a canoa e o barco aí nesse meio de transporte, que é o principal. Nós estamos encravados aqui na Amazônia, por exemplo, esquecer a canoa e o barco, eu acho que eram 2 coisas que poderiam, mas enfim, isso não influi nem contribui. É só uma questão de alguém esqueceu, pensou muito em globalização, achando que todo mundo, né, utiliza isso, mas nós temos vários habitantes no interior do estado, não só do estado, mas da África, da Ásia, que avião é sonho. O cara vai morrer e nunca vai andar de avião nem de carro. Então, se você pegar os rincões aqui da Amazônia, da África, da Ásia, você vai ver lá no norte, na Sibéria, tem pessoas que vão morrer e nunca vão andar de avião nem de carro. Então, sempre lembrar desses humanos que dificilmente se beneficiam e vão se beneficiar da globalização, né? Porque isso aí é um exemplo bem típico da globalização. Então nós temos aí mas o Mendonça dizia que o espaço é a acumulação de tempos, né? Tempos rápidos e tempos lentos. Então vamos pensar nesse binômio aí. No geral é isso, eu agradeço, desejo sucesso a todos, né? Conclamo a todos os alunos a participarem dessas discussões. Eu, na medida do possível, eu irei estar participando de todas as discussões. Que são discussões, assim, é o momento que nós temos essa semana para aprofundar algumas temáticas, porque no curso são muitas temáticas, não dá muito para você, mas nessas semanas que são organizadas aí, uma vez por ano, são fantásticas, você pode aprofundar, né? Você pode ver o que o colega está trabalhando, como é que ele pensa. Isso é salutar para nós na geografia. Nós precisamos ter um olhar, esse olhar holístico aí que foi citado aí, que o professor David ressalta sempre,
o geógrafo tem que ter esse olhar diferenciado. E é desses eventos que nós podemos aprofundar. Às vezes você vai assistir um evento, não está muito, mas de repente você vê uma bibliografia, uma recomendação, um dado que você não sabia. Então, mais uma vez, eu reforço esse convite a todos que se façam presente e aproveitem, já que nós estamos aqui nesse evento, não vamos ficar aqui, né, às vezes o aluno chega, assiste um pouquinho, aí some, vira fumaça aí pelos corredores. Então vamos aproveitar, porque esse momento é o único momento, né, digo sempre, né, nós temos oportunidade, nós temos tempo, boa parte, eu sei que alguns trabalhos não trabalham, assim, aproveitar o momento para conseguir compreender como é que a geografia está caminhando e as diversas temáticas. A geografia é muito ampla. Então, de repente, o aluno até descobre, olha, é isso mesmo que eu gosto da geografia. Eu gosto de trabalhar com a questão da circulação, dos movimentos, dos fluxos. Então, de repente, essas oportunidades surgem e aí você se identifica logo com ela. Então, no geral, é isso. Obrigado, agradeço a todos, né? Eu gostaria de desejar sucesso a todos, aqui a banca, a organização, né, a professora geral, a professora Paola, aqui os colegas presentes, a professora Mícia, que é a vice-chefe, o professor Aldemir, que é o coordenador do mestrado. Eu desejo sucesso a todos e a todas. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra à professora Mícia, para que ela possa dar as contribuições dela. Bom dia a todos, bom dia aos nossos novos colegas da mesa. E é com imenso prazer, em nome do Departamento de Geografia, que me dirijo a todos vocês. De início, eu vim apenas assistir, e aí eu estou aqui à frente, né, representando o professor Fábio do departamento também. É a primeira vez que eu participo desse encontro. A última vez eu retornei em 2015, e é a primeira vez que eu participo. Como eu fui convidada assim que eu adentrei ao auditório, eu caí de paraquedas, assim, né? Uma circulação rápida. Enfim, eu assistindo o documentário, eu achei muito interessante, fiquei pensando naquela seta dourada. Realmente, aquela seta dourada nos persegue. Me persegue também. O professor, inclusive, falou sobre a questão de que como, né, nós vamos deixar de consumir ou diminuir o nosso consumo. Eu até falei aqui para ele, tá, que para mim está difícil. Se eu tivesse uma grana, eu compraria mais algumas coisinhas que eu gosto. Enfim, mas nesta quinta edição, né, do encontro, o tema é pertinente, Geografia da Circulação. É um tema que bem debatido atualmente. Com certeza a gente vai fazer uma reflexão em cima dessa seta dourada. Os temas aqui, os minicursos. Enfim, eu vou falar brevemente porque eu cheguei aqui assim, só para assistir mesmo. Então, com imenso prazer, né? Eu sei que sejam bem-vindos a esse, que seja um excelente encontro com todos vocês, um bom debate. É isso. Obrigado, professor. Agora eu vou passar a palavra para o professor Jordani, que também é coordenador da pós-graduação e professor do procedimento. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui neste quinto GAN. Eu tenho participado pouco, não lembro de ter participado mais ativamente deste evento. Este ano eu fui convidado pelos meus colegas, professores Geraldo e Paula Verri, para participar, mas eu estou com uma viagem para hoje à tarde, não tinha como me preparar suficientemente para me envolver. O tema é por demais pertinente. Vivemos o tempo
dos tempos fluidos, da rapidez do tempo que aniquila as dimensões do espaço, como já aponta um teórico importante, Paul Virilot, no livro A Crítica do Espaço. Esta velocidade dos tempos não significa apenas que nós nos deslocamos mais rapidamente entre os lugares, mas que também, como o vídeo apontou, esta velocidade atinge os objetos que nos circundam e as relações que nós vivenciamos. Ou seja, a sociedade que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, é o tempo da velocidade. Velocidade que facilita as nossas ações, mas a velocidade que também nos aniquila. Todos nós, hoje, acompanhamos um choque, de uma tragédia, que é a morte praticamente toda uma delegação que se deslocava. Então, esta velocidade de como se deslocar, é claro que as tragédias elas ocorrem de qualquer forma, mas esse tempo fluido faz com que nós não nos apercebamos isso que o vídeo colocou, mas sobretudo também dessas relações que nos cercam. Os produtos que nós antes, eu tenho 62 anos. No meu tempo, mais jovem, a minha avó passava os seus netos numa geladeira. Hoje uma geladeira, eu nem sabia que existia. Eu aprendi há pouco tempo com a minha colega Paula essa obsolescência programada. Ou seja, os objetos são feitos para durar um pouco. E assim, coisas inimagináveis. Vou dar um exemplo bem banal do dia a dia. Uma fechadura de uma porta de vidro. Então o vidro é cortado para aquela fechadura. 5 anos depois, você não encontra mais aquele formato de fechadura. Como você vai fazer? Tem que comprar uma nova porta. Quer dizer, comprar uma fechadura não resolve, é uma nova porta. Portanto, esse tema é muito importante, porque vocês vão tratar desde a geografia da circulação, passando pelas redes e pelos fluxos, passando pelo movimento das pessoas, passando pela velocidade da mudança dos impactos, indo para os modais de circulação, passando pela mobilidade urbana. Portanto, serão 4 dias de fecunda discussão, que eu espero que vocês aproveitem, porque a universidade não é só a sala de aula, é também isso aqui. A universidade não deveria ser a fumaça do corredor, não deveria ser, mas deveria ser muito isso aqui, e com mais liberdade nós podemos refletir sobre o tempo que nós vivemos. Desejo a todos os alunos envolvidos na organização, aos meus colegas envolvidos na organização, a direção do Instituto, a direção do departamento, muito sucesso nesses 4 dias. E peço antecipadamente desculpa, porque vocês não vão me ver aqui, mas é porque eu estou em outra atividade. Obrigado, bom dia. Obrigado, professor Zé Aldemir. Eu passaria a palavra agora à professora Paula para as suas contribuições e, posteriormente, nós iniciarmos a palestra com o professor Geraldo sobre a questão introdutória sobre o tema. Bom dia a todos. Estou feliz parcialmente, porque poderia estar realmente lotado, mas está quase. Isso significa que o evento é uma ocasião muito especial para todos nós. E eu queria dizer que eu sempre procurei prestigiar esse evento desde o seu início.
com muita felicidade e até orgulho de uma iniciativa dessa natureza ter surgido aqui na nossa geografia da UFAM. Em especial, enquanto uma atividade motivada e incentivada e realizada pelos estudantes. Isso mostra que vocês podem fazer diferenças, se a gente assim quiser falar, né? Na verdade, vocês realmente mostram, está cursando de corpo e alma o curso de Geografia, conseguindo manter já na 5ª edição desse evento. Então, eu vou parabenizar já nesse início de começo, né? Parabenizo desde os inícios dos preparativos, fiz parte um pouco disso também. E claro que nós iremos aguardar o decorrer do processo, ou seja, de termos auditórios cheios, atividades de minicursos, oficinas, vídeos, tudo de uma riqueza extraordinária. Então, queria agradecer por também fazer parte desse processo desse ano, juntamente com o CEGEL, os discentes e o professor Geraldo. E, como coordenadora, queria dizer que ninguém deve se sentir liberado da sala de aula para vir para cá. Primeiro porque a sala de aula não está prendendo ninguém lá. A gente faz o curso, né, de graduação porque a gente decidiu fazer. Então, se a gente decidiu fazer, é por vontade própria de estar participando de tudo que podemos viver durante esses anos de estudos na universidade. Então, nem se sentiu obrigado, mesmo que eu, como estratégia pedagógica, não digo se certa ou errada, venho dizer que meus alunos estarão aqui passando lista de presença, passando relatório, resenha crítica, uma demanda que faz parte do processo de formação do cidadão e do estudante, tá certo? Pois bem, então é isso. Primeiramente, queria dizer isso, eu achei muito interessante a gente começar o dia vendo essa história das coisas que eu utilizo em sala de aula. Já não usarei mais, porque senão vai ficar repetido. Mas queria dizer que quando ele foi sugerido, eu disse, puxa vida, mas será que tem aqueles elementos que dão funcionamento de fato a essa circulação, a essa geografia da circulação? Ou é um vídeo que mostra a gente a lógica que dá funcionamento, impulsiona toda essa circulação que nós iremos discutir ao longo do evento? Então se trata disso, né? O vídeo História das Coisas mostra a lógica da acumulação do capital. Essa lógica própria de um momento em que estamos vivendo do modo de produção capitalista, que se reproduz através da circulação de mercadorias. Não é somente pela mais-valia, como diria Marx, é mais que isso. Não que ele esteja desatualizado, porque o próprio Marx falou da necessidade histórica de expansão dos mercados. Ou seja, se a gente via mundo imperialista, hoje a gente vê um imperialismo de grandes empresas que estão por trás de tudo isso, né? Os containers que o professor Nelson se referiu tem todos não, mas muitos a mesma marca, né? Hamburg Süd. Então, é isso.
Então, existe uma estrutura que dá funcionamento a tudo isso, a essa circulação, comercialização, distribuição, aos fluxos e fixos que permitem que essa sociedade do consumo se reproduza. E fica aí o fato de que, sim, dificilmente alguém está se propondo a abrir mão, né? Mas quais são as alternativas que temos? Porque seria a lógica do capital ou a lógica das necessidades humanas, que originou tudo isso, né? O homem dominando a natureza, e esse domínio inclusive, frequentar, ultrapassar, percorrer as distâncias. O espaço geográfico foi uma barreira, ainda é uma barreira para esta circulação. E as revoluções tecnológicas da comunicação e dos transportes é que tem permitido, digamos assim, romper, reestruturar essa lógica. É isso. Bons trabalhos para todos. Eu estarei aqui sempre, quase sempre. Muito obrigada. Obrigado, professora. Eu vou passar aqui novamente a palavra do professor Zaldemir, que ele queria comentar uma coisa. Eu queria destacar a presença dos alunos da pós-graduação. Vejo vários deles aqui. Parabéns, né, por estarem aqui. Eu acho que esse é o papel dos alunos da pós, participarem de sempre. Muito obrigado por estar aqui. Muito feliz por isso. Nesse momento, iremos descompor a mesa para que o professor Geraldo possa ministrar sua palestra, e desde já peço uma salva de palmas para os professores aqui pelas palavras iniciais. Posteriormente à palestra do professor Geraldo, ele continuará na mesa para que a gente faça uma rodada de 3 perguntas, resposta, 3 perguntas de novo, para que a gente possa aprofundar o debate. Obrigado. Obrigado, professor. Bom dia. Quero começar. Eu vou tentar falar sentado. Normalmente eu quase não fico sentado quando estou falando, mas eu vou tentar me comportar aqui. Quero começar agradecendo o convite dos alunos da organização do evento, 2 convites. Quer dizer, primeiro de ter me convidado para trabalhar junto com a Paula na coordenação do evento. Quero destacar inicialmente que este é um evento pensado e assim tocado pelos alunos da graduação, em parceria com os alunos da pós-graduação, como já foi dito aqui. Então, vocês que estão aqui hoje como alunos, vejam o que vocês podem fazer. Quer dizer, esse evento, eu estou com muita expectativa que ele será um bom evento, não é? É um evento concebido e tocado pelos alunos da graduação e da pós-graduação, com o apoio dos professores. Eu e a professora Paula estamos apoiando, mas esse é um evento da graduação, da pós-graduação. Ao contrário da Semana de Geografia, por exemplo, que é pensado pelo departamento, proposto, estruturado, coordenado pelo departamento. Como vocês já puderam perceber, algumas coisas que na nossa expectativa enquanto parte da organização foram pensadas. Uma delas como o próprio Yuji já antecipou, a ideia de abrir as palestras, as mesas redadoras com um documentário, um vídeo, não é? Vai ser assim para todas as oportunidades. E a ideia, inclusive, era a gente, depois da projeção do vídeo, abrir para pequenas intervenções ou algumas falas, ou pelo menos alguém para fazer um comentário sobre o vídeo.
Eu acho que nesse caso aqui, diretamente, nós já contemplamos e atingimos esse objetivo quando, por exemplo, o professor Nelson Ney, a professora Mícia, não é? O professor Eltemir, a professora Paula já fizeram referência ao que o vídeo traz, né? Quer dizer, já mostra os desafios, também já mostra a riqueza da temática que foi colocada, que é a questão da geografia da circulação. Então, vamos aguardar que os próximos vídeos que a gente vai estar projetando, a gente também tenha aí algum tipo de apreciação sobre a mensagem que ele vai trazer. Bom, a primeira mesa deste evento que está tendo início agora foi pensado para discutir a geografia da circulação na sua questão mais teórica, e aí como já foi dito aqui, né, eu estaria dividindo essa mesa com a professora Amélia Regina, mas houve um problema de saúde, parece, na família, e ela não pôde estar aqui presente. Mas, então, para essa mesa, eu pensei em uma temática como essa, o título que está aqui, né? Geografia da circulação, da trilha ao cyberespaço. Né? Eu vou apoiar a minha fala em dois autores principais, e aí depois eu acho que ao longo do trabalho da apresentação vai ficar claro o porquê da trilha ao cyberespaço. Passa a próxima, por favor. Vamos falar um pouquinho do slogan do encontro, que eu achei que a logomarca do encontro, que também foi debatido para lá e para cá. O Nelson Ney já levantou aqui a problemática da falta da regionalização do cartaz, mas de qualquer modo o cartaz mostra a riqueza da temática quando traz o princípio da teoria do lugar central de Kristallnacht, que é uma teoria que acho que anda um pouco esquecida pela geografia, mas que ela está tão presente no nosso cotidiano, que, por exemplo, um dos princípios da teoria das localidades centrais é que a gente tenha um limiar de um bem, por exemplo, não é? Para eu ter o estabelecimento de uma unidade de representação desse bem aqui, eu preciso de ter uma demanda mínima. E por isso a ideia do cyberespaço, quando a gente pega essa temática hoje, a venda pela internet rompeu com essa lógica. Porque eu posso aqui estar comprando um produto cujo o centro de distribuição, o lugar central está lá na Ásia, né? Está nos Estados Unidos, está no Japão. Então, para nós da geografia, e o Nelson estava chamando a atenção da gente, a riqueza que é a geografia, a riqueza de tema, quer dizer, o leque de oportunidade que nós temos para debater. Faça, por favor, eu acho que tem alguma coisa que eu... Então, quer dizer, quando eu estou pensando em discutir o slogan do encontro de geografia, principalmente a rede aqui das localidades centrais, eu fui resgatar as hipóteses assumidas pelo Kristallnacht. Ele vai dizer que as áreas do mercado com características semelhantes, ou seja, eu tenho um mercado, uma área com características semelhantes. Outra hipótese que ele assume, a área é plana. Outra hipótese, os custos do transporte são proporcionais à distância. Por que eu fiz questão de destacar isso aqui? Nós teremos amanhã à noite, me corrijam, amanhã à noite da Urbana, nós vamos ter um debate com alguém do Sindicato dos Transportes Coletivos de Manaus. E um dos aspectos interessantes do transporte coletivo é que a gente não paga o custo da passagem proporcional à distância deslocada. Então rompe com a hipótese de que os custos do transporte são proporcionais às distâncias. Alguém que mora lá depois da barreira paga os mesmos R$3 para chegar aqui na universidade que alguém que pega um ônibus aqui no Japim, né? Então,
Isso tudo são aspectos que nós deveríamos estar refletindo sobre ele. Será que a melhor maneira de gerir os transportes, por exemplo, não é? A teoria vai dizer, é razoável que eu tenha um custo proporcional à distância, porque distâncias mais longas têm um custo para fazer esse transporte maior, custo de combustível, de tempo, de desgaste dos processos de transporte, assim por diante, não é? Mas a lógica do transporte coletivo não respeita esse princípio, né? A população é uniformemente distribuída por toda a planície, o que também nós podemos pegar como análise, né? Então aqui, só para fazer um apanhado de por que nós, no quinto EEGAM, a gente indicou, quer dizer, os meninos que sugeriram o tema da geografia da circulação, e a base do slogan da logomarca é a teoria das localidades centrais, que tem esses aspectos que a gente poderia trazer. Bom, passa a próxima, por favor, e então eu vou entrar propriamente dito na minha fala da manhã, que é a geografia da circulação da trilha ao cyberespaço. Vou apoiar parte da minha fala no Jean Williams, e pode passar a próxima, por favor. Trata-se dessa publicação, ela é do início do século passado, mas com os dados atualizados pela metade do século. Então a gente tem, na parte que ele dedica, tem o próprio título está dizendo, geografia humana, né? Então em algumas partes do trabalho ele se reporta à circulação, geografia da circulação, e tiveram a preocupação de atualizar os dados ali pela década de 50, muitos dados relacionados com o fluxo de mercadoria de diferentes níveis, né, mostrando a motorização, a quantidade de veículos que a gente tem. Quer dizer, lá a gente já tem uma preocupação com alguns aspectos que hoje às vezes são muito custosos para nós, sobre vários aspectos. Passa, por favor. Aí, aqui, não, vai devagar. Aqui, então, eu tenho a razão do título que dei, né? Porque o Jean vai dizer: a mais modesta instalação humana é acompanhada de sinais visíveis de circulação sobre a forma de pequenas áreas ou trilhos. Eu sou do interior de Minas Gerais. Meus cabelos brancos mostram que eu tenho uma certa experiência de vida, né? Então, quando eu era criança pequena lá em Minas Gerais, a gente andava de uma propriedade para outra pelo meio do pasto, pelo meio da floresta, não é? O que a gente chamava de trieiro, né? Então, às vezes, para chegar na casa nem tinha estrada, tinha um trieiro, ia-se de a cavalo, ia-se a pé. Não tinha bicicleta naquela época, e aí quando eu vou ler o Jean, eu vou encontrar essa definição. Quer dizer, por mais modesto que seja o lugarejo, onde as pessoas habitam, elas vão deixar marcas pela superfície em função dos acessos. Exceção, e ele também vai destacar isso, ao acesso que é feito pela água, porque a canoa passa e não deixa trilha, né? Esse é um aspecto interessante, né? O Sonei já chamava a atenção do slogan do encontro, né? O fato de cadê a canoa, por exemplo, aqui para nossa região, né? Parece que a trilha pela água não deixa marcas. Não deixa marca na água, mas deixa marca na floresta. Se a gente pega os cursos d'água, é visível pelas imagens de satélite o desmatamento na borda dos cursos d'água. Vocês já devem ter visto isso, né, nas imagens de satélite. Então, essa nossa Amazônia, que às vezes falta a trilha, falta a estrada, que eu já vai destacar aqui, mas a destruição, as ações humanas entram pela superfície da água e se materializam na superfície da terra, né, com os desmatamentos. Para minha sorte, Nelson Ney,
Eu trouxe desde o avião, mas eu trouxe uma canoinha aqui, né, nas vários slogans que eu estou trazendo, né, desde o avião, a canoinha, para lembrar de que circulação se faz inclusive em condições difíceis, como por exemplo os cadeirantes, não é? É uma circulação, talvez que nós deveríamos ter uma grande devoção sobre essas condições de circulação. E aí quando a gente chega aqui na UFAM, por exemplo, a gente tem o estacionamento para os cadeirantes daqui, e se ele estiver aqui lá para a nossa geografia, ele vai ter que sair lá do estacionamento, chegar aqui, fazer essa curva aqui para virar para lá, não é? Por quê? Porque o arquiteto, o engenheiro concebeu desse jeito, né? A gente tem uma outra trilha por lá, mas não, lá tem degraus, lá não dá para o cadeirante passar. Ah, por que o cadeirante vai ter que dar essa volta? Porque foi pensado desse jeito, meu senhor. Eu fui questionar o engenheiro, por que eu não coloco aqui uma rampa que liga ao próximo prédio ali em condições do cadeirante seguir? Eu vou ficar velhinho um dia, espero, se não morrer antes, né? Espero que eu não precise usar a cadeira de roda, mas talvez até aquela... Olha as limitações. Aí nós que temos facilidade de circulação, queremos colocar uma trilha longa para quem tem dificuldade de mobilidade. Então, a gente tem essa falta de acessibilidade. Aqui mais embaixo, transporte de soja do madeira, né? A faixa do pedestre aqui, para a gente lembrar outro jeito de circular e o conflito, inclusive, que às vezes existe com os automóveis, o automóvel em cima da faixa de segurança quando os pedestres estão atravessando, e embaixo para falar da opção rodoviária que o Brasil fez e que vai ser um pouco mais para frente também abordado sobre esse aspecto aqui ainda nessa fala, né, ao transporte no Brasil, né? Bom, então, para voltar à questão da introdutória ali, né, lembrar dessa de como um homem interfere na superfície, deixando as suas marcas. O Jean vai destacar isso. Próximo, por favor. Aí, eu não vou fazer uma fala muito longa apoiada nesses autores, até porque não teríamos tempo para isso, mas ele chama de geografia geral da circulação, e ele vai dizer, podem e devem ser relacionados à geografia da circulação todos os fatos econômicos referentes à circulação, até mesmo as tarifas de transporte, aos tratados comerciais, aos portos francos, etc. Aí ele vai dizer que não. E então ele diz que não, a geografia da circulação não engloba tudo isso, e aí ele passa a destacar os aspectos que ele chama de geografia da circulação, né? Como, por exemplo, tem um subcapítulo dedicado à circulação oceânica, né? Um subcapítulo, um subitem da circulação continental, da circulação aérea. Achei muito interessante você encontrar lá, então, no início do século passado, a preocupação com a circulação rápida do pensamento, nesse item da circulação rápida. Aqui no oceânica, continental, aérea, está falando de transporte de pessoas, está falando de transporte de mercadoria, está falando da circulação de modo geral. Mas quando você vê aqui da circulação rápida do pensamento, ele está se referindo às comunicações, aos telégrafos naquela época. Ele vai falar de ligações físicas entre um continente e o outro, por exemplo, e o tráfico de informações que é feito. Então, nós vamos lembrar, é uma publicação do início do século passado, mas que tem dados atualizados no meados do século 50. Né? Ali a gente já tem o telégrafo bem estruturado, a telefonia, já inclusive fala de telefone sem fio e assim por diante. Né? E por último, para fechar essa parte do trabalho, ele fala das relações da circulação com a produção e com o povoamento. Passa por favor. Aí, eu vou depois um pouco voltar sobre algumas ideias do Jean Bruyère, mas agora eu vou destacar alguma coisa um pouco mais nossa,
falar de um autor brasileiro que também ali na década de 40, 30 para frente, de 30 a 50, teve uma grande importância na questão dos transportes no Brasil. Ele não chama de geografia da circulação, mas geografia dos transportes, que é Moacir Silva. Esse cara era um engenheiro que foi levado, ajudou a fundar o que nós conhecemos hoje como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Ele fez parte do IBGE e muito do que ele, passa por favor, muito do que ele publicou na revista brasileira de Geografia, do IBGE também, e depois virou um livro, cujo título é Geografia dos Transportes no Brasil, com esse sumário dos temas, e esses capítulos que a gente vê aqui, ó, as regiões amazônicas, interiorização, circulação, transporte aéreo e tal, circulação periférica, que ele vai falar da cabotagem na parte da oceânica, por exemplo, circulação superior, para falar do transporte aéreo. Foram capítulos quer dizer, são os capítulos desse livro, mas que foram publicados na Revista Brasileira de Geografia do IBGE na final da década de 30 e década de 40. Né? Tem um artigo específico nessas revistas que eu trago ali, que é Transporte na Amazônia, que não está nesse livro aqui, mas que foi publicado também como artigo na Revista Brasileira de Geografia do IBGE. Aí vamos falar um pouquinho. Isso, por favor. Para voltar um pouco ao Jean Brunet, ele fala das zonas de origem, das zonas de destino e das zonas de passagem. Ou seja, quando nós estamos falando de geografia da circulação, nós temos em mente, nós estamos falando de áreas de produção, áreas de demanda, e entre a área de produção e a área de demanda nós precisamos de, nesse caso aqui, área ou zonas de circulação, que são as áreas de passagem. O Karl Marx, não sou muito teólogo, muito leitor do Marx, mas tem uma passagem do trabalho dele que ele vai dizer assim, não é muita novidade, mas é um aspecto importante para a gente considerar. Ele vai dizer, o transporte, ele não consegue mudar a quantidade do produto, mas ele muda o valor. E esse é um aspecto interessante. É uma constatação quase que óbvia, mas um aspecto interessante, porque quando nós estamos falando de transporte, nós devemos sempre pensar, refere-se ao deslocamento de pessoas, produtos, até informações, de uma determinada localidade onde se encontra para uma localidade onde precisa chegar. Né? A mobilidade urbana, por exemplo, é o deslocamento de pessoas de um lugar onde ela se encontra para um lugar onde ela deseja ou precisa estar. O deslocamento de produtos é, via de regra, local de produção para um local de demanda de consumo. Né? E o transporte, ele não muda o valor do produto, não muda o volume do produto, mas ele modifica o seu valor. Ou seja, o valor do produto na origem é menor, sempre menor do que o valor onde ele vai ser demandado, vai ser ofertado. Isso é tão óbvio, mas é tão interessante a gente pensar assim. Por exemplo, pegamos aqui o caso da produção de melancia do interior. Manicoré, um município produtor de melancia, não é isso? Quem vai lá trazer melancia para cá sabe que o valor da melancia lá custa menor do que o valor que ele vai conseguir vender aqui.
Quem vai aqui comprar melancia lá sabe que vai comprar lá por um valor, vai pagar pelo seu deslocamento, vai chegar aqui, vai conseguir vender por um valor mais alto do que a somatória do custo da origem e do que o custo do transporte, não é? É sempre assim, né? Ou então, se fosse numa